Eu nunca imaginei que ia escrever isso. Não sou de falar da minha vida, muito menos de coisas tão pessoais. Mas se você está lendo, é porque alguém deve ter achado que isso poderia ajudar. Ou então só por curiosidade e tudo bem. Eu entendo. Começou tudo quando eu tinha 22 anos. Casei com o João, um homem simples trabalhador que conheci na igreja. A gente se gostava, mas não era daquele amor de novela, sabe? Era mais um companheirismo, uma confiança. Ele era carpinteiro, eu costurava em casa. A vida era apertada, mas a gente não reclamava. O que mais queria, na verdade, era um filho. Só um. Não pedia luxo, não pedia viagem, só um bebê nos braços. Passou 1 ano, 2, 3. Nada. Eu ia ao médico, fazia exame, tomava remédio, chorava no banheiro. João nunca me pressionou, mas eu via nos olhos dele a mesma tristeza. A gente orava. Muito. Todas as noites de joelhos pedindo a Deus. Os irmãos da igreja também oravam por nós. Deus tem um tempo para tudo, diziam. Eu sorria, agradecia, mas dentro de mim era um vazio. Com 5 anos de casamento, o médico falou a palavra que eu já desconfiava: infertilidade. Não tinha explicação, não tinha cura. Podem tentar adoção, ele disse. João segurou minha mão na volta para casa, mas eu não consegui chorar. Só olhava pela janela do ônibus, vendo as mães com carrinhos, crianças correndo, e pensava, por que não eu? A gente tentou a adoção. Preenchemos papéis, fizemos cursos, esperamos. Anos. Sempre tinha um empecilho, ou a burocracia ou uma família que desistia na frente da nossa. Uma vez quase conseguimos. Uma menininha de 2 anos. Chegamos a vê-la, a segurar a mão dela. Mas a mãe biológica mudou de ideia no último minuto. Voltei para casa e me tranquei no quarto por 3 dias. João batia na porta, falava baixo, mas eu não queria ver ninguém. Foi aí que comecei a me afastar. Da igreja, das pessoas, até do João. Não era raiva, era cansado. Orar para quê? Se Deus não ouvia há tanto tempo. As irmãs vinham me visitar, traziam sopa, falavam de fé. Eu agradecia, mas não sentia mais nada. Até que um dia, a irmã Maria, uma mulher de uns 60 anos, que já tinha perdido 2 filhos, me olhou nos olhos e disse: às vezes a gente pede errado. Talvez não seja um filho que você precise, e sim uma paz. Não entendi na hora, mas aquietou algo em mim. Passaram-se mais anos. 15, para ser exata. Eu tinha 37, João 40. A gente já nem falava mais no assunto. Vivíamos nossa rotina, ele na marcenaria, eu costurando. Às vezes, um olhava para o outro e sabia o que o outro estava pensando, mas não dizia. Era como se a gente tivesse feito um pacto de silêncio. Até que, numa tarde de sábado, eu comecei a passar mal. Uma tontura, um enjoo. Pensei que fosse comida estragada. Mas no domingo, na igreja, quase desmaiei. A irmã Clara me segurou e me levou para a sala dos fundos. Você está pálida, menina. Quando foi sua última menstruação? Eu contei nos dedos. 3 meses. Ri sem graça. Não pode ser, irmã. Eu não menstruo direito há anos, os médicos disseram que eu estava na menopausa precoce. Ela insistiu para eu fazer um teste. Comprei na farmácia na segunda-feira. Fiz em casa, sozinha. Quando apareceu as 2 linhas, joguei o teste no lixo e fui sentar na cama. Fiquei olhando para a parede por não sei quanto tempo. João chegou do trabalho, me viu parada ali, e perguntou o que tinha acontecido. Contei. Ele se sentou do meu lado, respirando fundo. Deus é bom, foi tudo que ele disse. Eu não consegui responder. Os meses seguintes foram um turbilhão. Médicos, exames, ultrassons. Descobrimos que eram 2 gêmeos. 2 corações batendo onde eu só tinha sentido vazio. As irmãs da igreja choravam quando eu passava. Um milagre, diziam. Eu sorria, mas à noite, sozinha, eu pensava. Asterisco porque agora? Asterisco depois de tanto tempo, de tanto sofrimento, de tanto não. Por que Deus esperou eu desistir para dar o que eu mais queria? O parto foi difícil. Cesárea de urgência, os 2 meninos nasceram com pouco peso. Ficaram na UTI neonatal por 2 semanas. João e eu íamos todo dia vê-los, através do vidro. Pequenos, frágeis, cheios de fios. Eu colocava a mão no vidro e imaginava o dia em que poderia segurar eles de verdade. Quando finalmente levaram eles para casa foi estranho. Eu não sabia trocar fralda direito, não. Os primeiros dias foram um turbilhão de medo e exaustão. Os meninos choravam ao mesmo tempo, e eu não conseguia distinguir qual era qual só pelo som. João tentava ajudar, mas trabalhava o dia todo, e à noite chegava tão cansado que mal conseguia segurar um deles sem adormecer no sofá. Eu me sentia inadequada. As outras mães da igreja pareciam saber instintivamente o que fazer. Amamentavam sem dor, acalmavam os bebês com um toque.
Eu não. Meus seios rachavam, o leite não descia direito, e os meninos mamavam com tanta força que eu mordia o lábio para não gritar. A enfermeira da maternidade tinha dito, é assim mesmo, mãe. Logo passa. Mas não passava. Uma tarde, depois de 3 horas sem dormir com Pedro, ou era Paulo? Eu ainda confundia, berrando no berço. Eu o peguei no colo e comecei a balançá-lo com mais força do que deveria. João entrou no quarto de repente, os olhos arregalados. Cuidado, Ana. Eu parei, tremendo. O bebê continuou chorando. Eu não aguento mais falei, e minha voz quebrou. Eu não sei fazer isso. João tirou o menino dos meus braços e o aconchegou contra o peito. Depois me puxou para perto, mesmo com o cheiro de leite azedo na minha camiseta e as lágrimas escorrendo. Ninguém nasce sabendo ele murmurou. A gente aprende. Mas eu não tinha certeza se ia conseguir. As semanas foram passando, e aos poucos, as coisas ficaram menos caóticas. Aprendi a diferenciar os choros, o de Paulo era mais agudo, quase um grito. O de Pedro, um resmungo contínuo, como se estivesse reclamando do mundo. João comprou um caderninho e anotei tudo, horários de mamada, trocas de fralda, banhos. Parecia bobagem, mas ver aquelas páginas cheias me dava a impressão de que eu estava no controle de alguma coisa. A primeira vez que Pedro sorriu para mim, um sorrisinho torto, de boca molhada, eu quase chorei. Não era um sorriso de verdade, disseram, só gases. Mas eu não ligava. Era para mim. A igreja continuou orando por nós. As irmãs levavam comida, roupinhas, fraldas. Uma delas, Dona Marlene, sentava comigo enquanto eu amamentava e contava histórias dos filhos dela, já adultos. Cria eles com amor, menina. O resto, Deus providência. Eu queria acreditar nisso. Mas à noite, quando os meninos dormiam e eu ficava olhando eles no berço, uma dúvida teimava. E se eu errar? E se, apesar de todo o amor, apesar de todo o cuidado, eu não fosse suficiente? João me pegou uma vez assim, parada no meio do quarto, olhando para os filhos como se eles fossem desaparecer a qualquer momento. O que foi? Ele perguntou. Eu balancei a cabeça. Nada. Só tive medo. Ele não insistiu. Só segurou minha mão. Os meses se transformaram em 1 ano. Os meninos começaram a engatinhar, depois a andar, a falar palavras soltas. Mamãe foi a primeira sílaba que Paulo arrastou, e eu gravei no celular para ouvir sempre que a culpa apertava. Mas nem tudo era fácil. João perdeu o emprego. Passamos 3 meses vivendo do que a igreja e a família podiam ajudar. Eu voltei a costurar em casa, fazendo reformas em roupas para vender. Às vezes os meninos ficavam sozinhos no berço enquanto eu trabalhava, e eu me odiava por isso. Mas não tinha jeito. Uma tarde Paulo caiu da cama. Não foi alta, mas ele chorou tanto que fiquei paralisada. João não estava em casa. Eu o peguei no colo, chequei os braços, as pernas, a cabeça. Nada quebrado, só um galinho na testa. Mas a culpa me sufocou por dias. Você é uma mãe ruim, eu me dizia. Você não presta atenção. Até que numa tarde de domingo, enquanto os meninos brincavam no quintal e eu lavava roupa, Pedro se aproximou e segurou minha perna. Mãe, ele disse, com a voz fininha. Tá bonita. Eu parei, com a mão ainda na corda de varal. Olhei para ele, sujo de terra, com um sorriso faltando dentes. E pela primeira vez em muito tempo, acreditei que talvez, só talvez, eu estivesse fazendo alguma coisa certa. O sol batia quente naquela tarde, e o cheiro de terra molhada subia do quintal depois da chuva da manhã. Pedro continuou me olhando, com os olhos brilhando como se tivesse descoberto um segredo. Ajeitei a roupa no varal, tentando disfarçar o nó na garganta. Obrigada, meu filho respondi, e passei a mão no cabelo dele bagunçado e cheio de folhas secas. Ele riu, se soltou da minha perna e correu de volta para o irmão mais velho, que empurrava um carrinho de mão cheio de pedras imaginárias. Observei-os por um instante, o jeito como Mateus, com seus 7 anos, assumia o papel de líder na brincadeira, enquanto Pedro, com 4, seguia cada ordem como se fosse a coisa mais importante do mundo. Era estranho como, mesmo nos momentos em que eu me sentia completamente perdida, eles pareciam saber exatamente o que estavam fazendo. João chegou em casa mais tarde, com as mãos sujas de graxa e o cheiro de oficina grudado na camisa. Ele me cumprimentou com um beijo rápido na testa, como sempre fazia, e foi direto para o chuveiro. Enquanto a água corria, preparei o jantar. Arroz, feijão, um pouco de carne que tinha sobrado do almoço.
Nada de especial, mas eles comiam sem reclamar. Asterisco hoje o Pedro me chamou de bonita asterisco. Contei para João enquanto ele se sentava à mesa, ainda com o cabelo úmido. Ele sorriu, mastigando devagar. Asterisco é porque você é o é. Asterisco. Asterisco não é isso. Asterisco balancei a cabeça. Asterisco é que, às vezes acho que eles nem notam as coisas. Que eu poderia sumir e eles só iam perceber quando a comida não estivesse pronta. Asterisco. João largou o garfo e me olhou sério. Asterisco para com isso, Ana. Você acha que eles não te veem? O Pedro passa o dia colado em você. E o Mateus vive falando das suas coisas da escola como se você fosse a única pessoa no mundo que entende. Asterisco. Eu não respondi. Sabia que ele tinha razão, mas a dúvida era como uma sombra que não saía de cima de mim. Naquela noite, depois de deitar os meninos, fiquei sentada na cama, ouvindo o barulho da televisão baixa vindo da sala. João já tinha dormido roncando levemente. Peguei o caderno que guardava na gaveteira, um daqueles de capa dura, com folhas pautadas, e escrevi a data no topo da página. Não era um diário, não exatamente. Só um lugar onde eu anotava coisas que não queria esquecer. O dia em que Mateus aprendeu a amarrar o cadarço, a primeira vez que Pedro disse te amo sem que eu pedisse. Os momentos em que, por um segundo, tudo parecia estar no lugar. Escrevi sobre a tarde de hoje. Sobre o jeito como Pedro tinha segurado minha perna, sobre o tá bonita, que me fez respirar mais fácil. Fechei o caderno e o guardei de volta, como se aquelas palavras pudessem provar algo para mim mesma. No dia seguinte, acordei com Mateus me sacudindo. Asterisco mãe, o Pedro tá chorando de novo. Asterisco. Corri para o quarto dos meninos e encontrei Pedro sentado na cama, esfregando os olhos com a fralda molhada e o pijama todo torcido. Asterisco sonhei que você foi embora asterisco, ele soluçou. Ajoelhei na frente dele e segurei seu rosto entre as mãos. Asterisco eu não vou a lugar nenhum meu amor. Prometo. Asterisco. Ele me abraçou com força, e eu senti o cheiro de leite e sono no pescoço dele. Mateus, que tinha ficado parado na porta, se aproximou e encostou a cabeça no meu ombro. Asterisco às vezes eu também tenho medo asterisco, ele murmurou. Ficamos assim por um tempo, os três colados, até o despertador tocar e a vida voltar a nos puxar para frente. João saiu cedo para o trabalho, e eu tive que correr para preparar o café da manhã, trocar as fraldas, arrumar as mochilas. No meio da correria, Pedro me olhou com aqueles olhos ainda sonolentos e disse: Asterisco hoje você tá bonita de novo. Asterisco. Dessa vez não precisei parar para acreditar. Só sorri e passei a mão no cabelo dele, bagunçando ainda mais. Asterisco vamos, seus danados. O ônibus não espera. Asterisco. A manhã seguiu no ritmo de sempre. Apressada, barulhenta, cheia daqueles pequenos imprevistos que fazem a gente rir ou xingar baixinho. Pedro esqueceu a garrafinha de água na pia. Mateus discutiu porque queria levar o dinossauro de plástico na mochila. Asterisco é para mostrar pro Tiago. Asterisco e eu, é claro, queimei um pouco o pão na torradeira. João ligou no meio do caos só para dizer que tinha esquecido o relatório em cima da mesa da cozinha. E eu, já com uma criança pendurada em cada perna, tive que prometer que deixaria tudo pronto para ele passar mais tarde e pegar. Asterisco mãe, o Pedro tá chupando meu lápis. Asterisco, gritou Mateus do quarto, enquanto eu tentava amarrar o tênis do menor com uma mão só. Asterisco não tô não, tá doido. Asterisco rebateu Pedro, com a boca suja de grafite. Asterisco deixa quieto os dois. Asterisco berrei, jogando as mochilas nas costas deles como se fossem sacos de batata. Asterisco se atrasarem, a culpa é de vocês. Asterisco. Corremos até a parada, eu ainda de pijama por baixo do casaco, os cabelos presos num rabo de cavalo torto. O ônibus já estava saindo quando chegamos, mas o motorista que conhecia a gente freou e abriu a porta com um suspiro. Mateus subiu pulando. Pedro se arrastou como se fosse um fardo, e eu, suada, acenei para eles antes de voltar correndo para casa. A cozinha estava uma zona. Pratos sujos, migalhas no chão, a cafeteira ainda ligada. Respirei fundo e comecei a lavar a louça, ouvindo o noticiário na rádio. Falavam de mais uma greve, de um acidente na estrada, de um político que ninguém aguentava mais. Desliguei antes que a voz do locutor me deixasse mais irritada. Quando terminei, sentei um pouco na mesa, tomando o que sobrou do café já frio. A casa ficava estranha assim, vazia. Dava para ouvir o barulho do ventilador no quarto, o latido de um cachorro longe, o som da água pingando na torneira que eu nunca consertava. Peguei o celular e vi uma mensagem de João. Asterisco não esquece o relatório, amor. Beijo asterisco.
Respondi com um emoji de coração e um asterisco tá bom asterisco, mas fiquei olhando para a tela por um tempo, como se esperasse mais alguma coisa. Nada veio. Levantei e fui até o quarto dos meninos. As camas estavam desarrumadas, os lençóis amassados onde eles tinham se enrolado na noite anterior. No chão, um carrinho quebrado, um livro de histórias aberto, a meias sujas jogadas num canto. Juntei tudo num cesto, dobrei as cobertas do jeito que eles gostavam, mesmo sabendo que à noite estariam bagunçadas de novo. Na mesa da cozinha, o relatório de João estava em cima de um monte de contas para pagar. Folheei sem querer, sem entender nada daqueles números e gráficos. Ele sempre falava que eu era boa em organizar as coisas, mas a verdade é que eu só ia empurrando com a barriga, como todo mundo. Guardei tudo na pasta que ele usava, junto com a caneta que ele sempre esquecia. Quando saí para levar o material no trabalho dele, o sol já estava quente. Andei rápido, passando pela padaria, pela farmácia, cumprimentando a Dona Maria que varria a calçada. Ela perguntou dos meninos, eu disse que estavam bem, que cresciam que nem mato. Ela riu e falou que era assim mesmo, que o tempo passa sem a gente perceber. Cheguei no prédio onde João trabalhava, subindo os degraus 2 a 2. A recepcionista me reconheceu e acenou, já sabendo o que eu vinha fazer. Deixei a pasta em cima da mesa dela, como sempre, e ela prometeu entregar assim que ele chegasse. Asterisco obrigado, moça asterisco, disse ela, com aquele sotaque arrastado que me fazia lembrar da minha avó. Asterisco imagina asterisco, respondi, já saindo. Na rua parei um segundo. Não tinha pressa para voltar. O movimento do centro era sempre o mesmo, gente apressada, buzinas, o cheiro de comida das barracas. Respirei fundo e resolvi dar uma volta. Passei na frente da loja de roupas que eu olhava às vezes, na banca de revistas onde comprava os gibis dos meninos, no mercadinho onde a balança sempre marcava 1 quilo a mais. Quando voltei para casa já era quase hora do almoço. Abri a geladeira e fiquei olhando para dentro, como se a comida fosse se preparar sozinha. Tirei um frango, batatas, um pouco de arroz. Enquanto cortava as coisas, liguei a TV só para ter um barulho. Um programa de culinária passava com uma mulher sorrindo enquanto temperava um peixe perfeito. Desliguei. O almoço ficou pronto mais por teimosia do que por vontade. Comi sentado à mesa da cozinha com a janela aberta para o barulho da rua. O frango estava seco, as batatas um pouco cruas. Não me importei. Lavei o prato, deixei-o escorrendo na pia e me joguei no sofá. O apartamento estava quente, o ventilador só empurrava o ar de um lado para outro. Fechei os olhos, mas o sono não vinha. Fiquei ali, ouvindo o zumbido do motor e o ocasional grito de criança lá de baixo. Alguém bateu a porta, deve ser a vizinha pedindo açúcar de novo. Não me mexi. Quando abri os olhos outra vez, o sol já tinha mudado de lugar. Levantei, passei a mão no rosto e fui até a geladeira. Peguei uma cerveja, a última. Abri a lata e tomei o primeiro gole em pé, encostado na parede. Do lado de fora, um carro buzinou longo. Alguém xingou em resposta. Pensei em ligar para alguém, mas não tinha ninguém em mente. Acabei voltando para o sofá, a cerveja na mão, a TV desligada. O dia ainda ia longo.